voltar a conversar aqui com a advogada Daniele Mello sobre a revisão da vida toda. É o assunto de hoje no quadro Seu Direito, tá? E a gente estava até batendo um papo aqui durante o intervalo, que são muitas perguntas, como a gente já tinha imaginado que fosse acontecer, né, Dani? Deixa eu trazer aqui a pergunta da nossa telespectadora Maria José. Ela disse, quer saber o seguinte, se após dar entrada nesse processo, né, fazer a solicitação da revisão da vida toda, se existe algum prazo aproximado. Primeiro, para receber uma resposta e segundo, para ter essa alteração, esse recálculo no valor da aposentadoria ou a questão dos pensionistas também. Então, Bruna, essa pergunta é ótima, porque com ela a gente pode esclarecer, primeiro, que embora o STF já tenha tesificado sobre esse assunto, o INSS recentemente opôs um recurso, que é um recurso que a gente chama de embargo de declaração. Ele não tem a intenção de mudar totalmente o entendimento, mas de esclarecer alguns pontos, sabe? Então, o que é que acontece? Com isso, a maioria dos processos no Brasil, eles estão o que a gente chama de sobrestados, eles estão parados. A gente dá entrada, faz o requerimento perante a justiça, mas os processos eles ficam parados até uma solução final por parte do STF. Certinho. Mais uma dúvida aqui, deixa eu ver, da Fátima. Ela quer saber se pode ter essa revisão, né, de aposentadoria, enfim, a revisão da vida toda, porque ela se aposentou como professora apenas com um salário mínimo. Ela já entrou na justiça, mas os advogados falam que ela não tem direito à revisão porque já passou o tempo. Isso é uma realidade mesmo, Dani? Pode acontecer? Infelizmente, a gente tem até um brocardo que diz que o direito não socorre a quem dorme. A gente tem que obedecer os prazos de prescrição e decadência. Se passou 10 anos do primeiro recebimento, infelizmente, decaiu o direito dela. Certinho. Mais uma dúvida agora da Ale Correia. Ela disse que há, em média, 7 anos, o avô dela, que tem 86 anos de idade, entrou com uma ação, essa revisão da vida toda, em conjunto com outras pessoas do trabalho. Mas até agora não teve retorno. A turma tem dito, né, que precisa somente aguardar. Ela quer saber o que fazer para agilizar ou se tem algum tipo de ação mais rápida. Se ele já entrou com um pedido, é possível que esse processo ele esteja sobrestado, esteja parado, aguardando o resultado final do STF, o julgamento desses embargos. Então, seria interessante ela realmente procurar o processo, ou o profissional que deu entrada, para saber como está. A gente vê, né, que são muitos questionamentos e várias situações particulares, né? Então, vamos abranger tudo para a gente tirar as dúvidas de todo mundo? O que fazer para pedir a revisão, Dani? Como é que é esse processo? A gente já falou no último bloco, mas não custa nada a gente reforçar, né? O que fazer? Que processo é esse? Bem, o primeiro passo é descobrir se tem direito. Certo. Né? Através de um estudo realizado por um profissional habilitado, especializado em direito previdenciário. Após juntar a documentação para entrar com a ação na justiça. Quais são as documentações? É importante CTPS completa, inclusive aquelas folhinhas no final, onde tem as anotações dos salários. Para quem foi empresário, um documento muito importante são aquelas guias de pagamento do INSS, ou ainda o que a gente chama de microfichas, que são documentos bem antigos, que fica registrado as contribuições. Para quem prestou serviço na administração pública, é importante ter a sua certidão de tempo de contribuição, contra-cheques, tudo isso para demonstrar, comprovar os valores das contribuições que os segurados fizeram antes de julho de 94. Certinho. Existe alguma situação em que não é legal, não vale a pena solicitar e quando, né? Em que casos não vale a pena? Assim, Bruna, irão ter casos, e são muitos, que ao fazer o cálculo da gente revisar, colocar todas as contribuições no cálculo do benefício, esse benefício ele tende a diminuir. Na prática, o que é que a gente pensa? Se é uma pessoa que começou a trabalhar com valores altos e de repente ficou desempregado ou mudou de cargo, foi para um cargo que recebe menos, essa pessoa tende a ser beneficiada com a revisão. Agora, se é uma pessoa que iniciou lá a sua vida laborativa, em um cargo mais baixo, ganhando pouco, e ela foi evoluindo com o passar do tempo, é possível que ela não seja beneficiada. Mas para ter certeza, realmente, só fazendo o cálculo. Certinho. Você já falou sobre as documentações. A gente já está encerrando aqui o quadro Seu Direito, mas sempre que a gente fala sobre direito previdenciário,
surgem várias perguntas, inclusive fora do assunto que a gente está trazendo aqui. É muito natural, Dani já explicou que no escritório o WhatsApp bomba, né? Porque muita gente faz pergunta toda hora. Eu vou trazer uma pergunta que chegou pelo telefone aqui da nossa redação. Cristina atendeu e veio correndo aqui. Se eu não me engano, perdoe se estiver errado o seu nome, mas eu acho que é o Edmilson. Ele perguntou se quem recebe o BPC pode fazer empréstimo. Só para a gente trazer aqui essa pergunta um pouquinho fora da realidade do dia de hoje, né? Do nosso tema, mas para responder a ele, já que ele ligou para a gente aqui solicitando. E aí, Dani? Seu Edmilson, infelizmente, recentemente foi suspensa essa possibilidade das pessoas que recebem o BPC de fazer um empréstimo consignado. Não sei se o senhor tiver um relacionamento com o banco, pode fazer alguma outra espécie de empréstimo. Empréstimo pessoal, enfim. Mas o consignado, recentemente, infelizmente, não vai poder mais fazer. Certinho. Então, Dani, obrigada pela participação. Boa volta aqui, viu? Que a gente vai te solicitar muito a partir de agora. Então, seja sempre bem-vinda. E sempre que a gente tiver assunto aposentadoria, benefício, a gente fala contigo. Então, obrigada, viu? Eu que agradeço, Bruno. Estou à disposição. Tá bem. Até a próxima. Boa quarta-feira. Um cheiro na Helena. Pode trazer ela de volta. Trarei. Pode trazer ela pra cá.